Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem está vendo esse vídeo. Esse é o canal Cidadania Fora da Matrix. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que foi escrito por Joachim Fest. É um historiador alemão e é sobre Hitler. 1000 páginas, quase 1000 páginas, que esse livro conta a história de Adolf Hitler, o homem que no século XX foi o grande causador de uma guerra, mais do que uma guerra, uma perseguição racista sem tamanho. Ele era assumidamente racista, porque defendia que a Alemanha tivesse uma raça pura, depurando a Alemanha de alemães e outras, só aqueles que fossem brancos, de preferência louros, é que deveriam fazer parte daquele povo escolhido. E o Hitler, muito mais que um herói, se considerava um messias. Eu já tenho falado em vídeos anteriores sobre o grande efeito muito nefasto que fazem os chamados heróis, como Napoleão Bonaparte, o próprio Hitler. Aqui no Brasil tivemos Fernando Collor, que foi criado pela Rede Globo, e agora um outro herói criado pela Rede Globo, que é o Sérgio Moro. Então Hitler era uma pessoa muito fechada, uma pessoa sempre amedrontada. Ele criava um personagem para si, ele se via o grande salvador da Alemanha e da própria humanidade, de formas que era um sujeito obscuro até ir para a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a princípio ele era um desertor, depois descobriram que ele era um desertor, ele alegou que não queria ir para a guerra e tal, mas depois ele se alistou voluntariamente, foi ferido na guerra, uma granada, fragmento de granada na perna, ele ficou retirado muito tempo da guerra. Ao terminar a guerra, ele não tinha o que fazer, não tinha família, não tinha ninguém. E ele começou a procurar alguma coisa para fazer, continuou no exército, de formas que começou a falar de política, como é que se faria para salvar a Alemanha daquele buraco em que a Alemanha estava, humilhada pelo Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. É assim, falando de política, ele começou a falar muito bem de um sujeito obscuro, passou a ser um orador brilhante, uma pessoa com um ódio muito grande. Assim conseguiu, aos poucos, ganhar o poder, depois de ficar preso por 6 meses, e foi acrescentando adesões ao seu partido, que a princípio era o Partido Operário Nacional Socialista, depois Partido Nacional Socialista, que de socialista não tinha nada, era um partido do ódio mesmo. E assim conseguiu contribuir para a Segunda Guerra Mundial, depois de muitas matanças. Assim, era uma pessoa extremamente cruel. Foi um líder fabricado, né, através da imposição. Ele tinha o ministro da propaganda, que era Joseph Goebbels, e fazendo um paralelo da situação do Brasil, hoje nós vivemos que a Rede Globo criou um herói chamado Sérgio Moro, que é uma manipulação fantástica. Ainda agora estava lendo uma reportagem sobre a Rosângela Moro e sobre o próprio Moro, que o casal foi a Nova York, o Moro recebeu um prêmio e dessa forma a Rosângela Moro apareceu com uma bolsa de 15 mil reais, assim, em público, ao lado do Dória, né, o prefeito de São Paulo, o João Dória. E o Dória se referindo ao Moro como Sérgio, denotando intimidade. Ele, que é investigado pela Lava Jato, está também na relação da Odebrecht, como diversos outros com os quais Moro apareceu em fotos em público, como Aécio Neves, o mineirinho da Odebrecht. E o Sérgio Moro, graças à sua projeção, conseguiu granjear para sua esposa, Rosângela Moro, o escritório de advocacia dela, muitos clientes, entre eles Joel Malucelli e outros. De formas que é uma relação prostituída de poder. O judiciário tem partido no Brasil. E nós estamos vivendo assim uma grande devastação, um grande prejuízo nacional, graças à criação desse herói. A Lava Jato, na verdade, é a farsa jato que tem prejudicado muito o país. Lamentavelmente, só daqui a 20, 30 anos, quem sabe 50, que as pessoas estudando a história vão entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Theo Lima, Cidadania Fora da Matrix.